Olá, querido aluno, querida aluna. É com muita alegria que vamos iniciar hoje o nosso curso completo de raciocínio lógico. Para iniciarmos a nossa aula de hoje, iniciamos com a seguinte pergunta: o que é lógica? De acordo com a etimologia, com a raiz da palavra, a palavra lógica deriva do termo grego logos, que significa palavra, pensamento, razão ou discurso. A primeira pergunta que pode surgir é a seguinte: onde e quando surgiu a lógica? Precisar sobre onde e quando surgiu a lógica é uma tarefa difícil. No entanto, Aristóteles foi o primeiro filósofo grego a escrever de forma sistemática sobre lógica, como ferramenta ou conjunto de regras para disciplinar a argumentação científica. Aristóteles criou a teoria do silogismo e axiomatizou-a de diversas formas, escrevendo pelo menos 6 livros tratando especificamente de lógica, agrupado posteriormente com o nome de organon, que significa instrumento ou ferramenta. Trago para vocês o conceito de Irving Cope, que diz: o estudo da lógica é o estudo dos métodos e princípios usados para distinguir o raciocínio correto do incorreto. Trago ainda mais um outro conceito de Wesley Salmon. A lógica trata de argumentos e inferências. Um de seus propósitos básicos é apresentar métodos capazes de identificar os argumentos logicamente válidos, distinguindo-os dos que não são logicamente válidos. Se você procurar nos livros na internet, você vai encontrar diversos conceitos de lógica. No entanto, há algo em comum entre todos os conceitos, pois em todos os conceitos você vai encontrar as seguintes palavras: inferências válidas, raciocínios corretos e leis do pensamento. Em resumo, a lógica é a ciência das leis do raciocínio. Mas aí o aluno pode estar se perguntando: por que eu devo estudar lógica? Por vários motivos. Dentre eles, primeiro motivo, a lógica faz parte do nosso cotidiano, está presente na nossa vida, está presente no dia a dia. Quando queremos pensar, falar ou escrever corretamente, precisamos primeiro ordenar o nosso pensamento. Isto é, precisamos utilizar a lógica. Um segundo motivo, a lógica nos auxilia no raciocínio e na compreensão. O indivíduo com conhecimento de lógica tem mais facilidade de organizar e apresentar as suas ideias. A lógica facilita a análise das ideias apresentadas por outras pessoas. E um terceiro motivo, que é o mais importante, a razão de ser do nosso curso, é que a disciplina de raciocínio lógico está presente em quase todos os editais de concursos públicos. A lógica nos auxilia no raciocínio e na compreensão de conceitos básicos de qualquer disciplina. Ou seja, o estudo de lógica vai te ajudar em todas as disciplinas, nas disciplinas de exata, língua portuguesa. Em resumo, a lógica nos auxilia no raciocínio e na compreensão de conceitos básicos de qualquer disciplina, facilitando a sua aprovação em concurso público. Agora, muita atenção nessa parte. A lógica, ela se divide em lógica formal e informal. O que vem a ser a lógica formal e o que vem a ser a lógica informal? A lógica formal estuda apenas os aspectos lógicos da argumentação que dependem exclusivamente da forma lógica, Estuda exclusivamente os argumentos dedutivos e formais. Logo à frente nós vamos explicar com maior detalhe. Dentro da lógica formal, o aspecto da argumentação que nós devemos levar em consideração, ou seja, o que importa para a lógica formal é a estrutura do argumento, a forma do argumento. E a lógica informal? A lógica informal estuda os aspectos lógicos da argumentação que não depende exclusivamente da forma lógica, Estuda os argumentos formais e os informais. Enquanto a lógica formal ela tem como objeto de estudo apenas os argumentos dedutivos formais, a lógica informal ela estuda os argumentos formais e os informais. Agora, muita atenção. Para o nosso curso, para o nosso estudo, teremos como foco a lógica formal.
Ou seja, nós podemos esquecer a lógica informal. Tudo que nós formos tratar, estaremos tratando dentro da lógica formal. Lógica formal. A lógica formal, também chamada de lógica simbólica, preocupa-se basicamente com a estrutura do raciocínio. Ou seja, como havíamos falado, a lógica formal preocupa-se com a estrutura ou a forma do argumento. Observe o argumento abaixo. Todo homem é mortal. Sócrates é um homem. Logo, Sócrates é mortal. Temos aqui um argumento do tipo silogístico, ou seja, temos um silogismo. Mais à frente, iremos ter um capítulo que nós iremos tratar de lógica de argumentação. No entanto, preciso fazer algumas considerações. No silogismo sempre teremos 3 proposições, onde 2 são premissas e a última será chamada de conclusão. A lógica formal trata das relações entre as premissas e a conclusão, deixando de importar-se com a verdade das premissas. Ou seja, na lógica formal, eu não preciso me preocupar com a verdade de cada premissa, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Não preciso ter essa preocupação. A preocupação é com a estrutura do argumento, a forma em que ele se apresenta. Ou seja, na lógica de argumentação, a nossa preocupação não é com cada premissa isoladamente, e sim com a estrutura do argumento, a forma em que ele se apresenta. Voltemos ao exemplo anterior. Como havíamos falado, a lógica formal ou lógica simbólica estuda a lógica considerando a sua estrutura ou forma. As premissas para formar um silogismo devem ser assim distribuídas. A primeira premissa, chamada de premissa maior, deve conter o termo maior e o termo médio. A segunda premissa, chamada de premissa menor, deve conter o termo médio e o termo menor. Já a conclusão deve conter os termos maior e o menor. O que vem a ser isto? Observe o termo que está em vermelho. Ele aparece na primeira premissa e se repete na segunda premissa. Esse termo em vermelho é chamado de termo médio. O termo em azul é chamado de termo maior, enquanto que o termo que está em verde chama-se termo menor. Como podemos observar, o termo médio aparece na primeira premissa e na segunda premissa, mas não aparece na conclusão. Ele não deve, ele não pode aparecer na conclusão. Se nós cortássemos o termo médio, o que sobraria? Sobraria o termo maior e o termo menor, que formaria a conclusão, sendo que o termo menor seria o sujeito, enquanto o termo maior seria o predicado. Voltando à análise do argumento, temos a primeira premissa. Todo homem é mortal. Vamos representar através do diagrama de Venn. Observe o conjunto dos homens. O conjunto dos homens está contido dentro do conjunto dos mortais. Significa dizer que todo homem é mortal. Vamos agora para a segunda premissa. Sócrates é um homem. Observe que Sócrates é um elemento do conjunto dos homens, ou seja, Sócrates pertence ao conjunto dos homens. Portanto, é fácil deduzir que Sócrates é homem e também é mortal. Observe este segundo argumento. Todo cachorro mia. Totó é um cachorro. Logo, Totó mia. O segundo argumento possui a mesma estrutura que o primeiro. As estruturas são semelhantes. Como para a lógica de argumentação o importante é a estrutura, significa que ambos os argumentos são válidos. Observe, analisando a primeira premissa. Todo cachorro mia. Observe o conjunto dos cachorros. Está contido dentro do conjunto dos animais que miam. Logo, todo cachorro mia. Vamos para a segunda premissa. Totó é um cachorro. Vamos representar Totó como sendo um elemento do conjunto dos cachorros. Totó pertence ao conjunto dos cachorros. Vamos para a conclusão. Logo, Totó mia. É fácil visualizar que Totó pertence ao conjunto dos cachorros e também pertence ao conjunto dos animais que miam. Como já havíamos falado, ambos os argumentos possuem a mesma forma e ambos são argumentos válidos.
Como já havíamos demonstrado através dos diagramas, podemos representar ambos os argumentos através de símbolos. Todo M é P, todo S é M, logo, todo S é P. De início pode parecer um pouco confuso. Como havíamos falado, existe um capítulo no nosso curso, logo mais à frente, que iremos tratar pormenorizado todo o conteúdo de lógica de argumentação. Mas por enquanto eu preciso adiantar alguns tópicos para vocês. Resumindo, o M significa o termo médio, que aparece na primeira premissa e aparece na segunda premissa. O P é o termo maior e o S é o termo menor, que eles juntos vão formar a conclusão, onde o S será o sujeito da conclusão e o P será o predicado da conclusão. Para a lógica formal, o que importa é essa estrutura, o que importa é essa forma. Não interessa se a premissa é verdadeira ou se é falsa. Não interessa se o cachorro mia ou se o cachorro late. O que eu preciso analisar, o que você, aluno, precisa analisar é a estrutura do argumento. Se tiver essa estrutura, o argumento será válido. Não importa quem seja o M, quem seja o P, quem seja o S, não importa. Para a lógica, não é importante investigar se o cachorro mia. Isso fica a cargo das outras ciências. Vamos representar agora este argumento na forma simbólica através do diagrama de Venn. Primeira premissa. Todo M é P. Está representada aqui a primeira premissa. O conjunto M está contido dentro do conjunto P. Logo, todo M é P. Vamos para a segunda premissa. Todo S é M. Também está representado. Observe que o S é um elemento de M. S pertence a M. Logo, todo S é M e todo S é P. Portanto, o argumento é válido. Todo argumento que possui essa estrutura será um argumento válido, independente das premissas que o compõem. Veremos mais um pouco sobre a lógica matemática. A lógica matemática também é chamada de lógica formal. Lógica matemática. Os autores costumam dividir a lógica matemática em dois grupos. Lógica proposicional, também chamada de cálculo proposicional. Cálculo dos enunciados, lógica sentencial ou ainda lógica proposicional clássica. Observe, e a lógica de predicado também é chamada de cálculo de predicado, cálculo relacional ou ainda lógica de primeira ordem. Então, resumindo, a lógica matemática ou a lógica formal ela se divide em lógica proposicional e lógica de predicados. O aluno deve ficar bastante atento a esses outros nomes que são sinônimos. A lógica proposicional também é chamada de cálculo proposicional, porque trabalha com proposições. Cálculo dos enunciados, porque as proposições são enunciados. Lógica sentencial, porque as proposições são sentenças. Ou ainda lógica proposicional clássica. Já a lógica de predicados ela pode ser chamada também de cálculo de predicados, cálculo relacional ou lógica de primeira ordem. A lógica matemática ou lógica simbólica, ou ainda lógica formal, estuda a lógica considerando a sua estrutura ou forma. Vamos falar um pouco sobre a lógica proposicional. A lógica proposicional também é denominada de lógica sentencial, lógica de ordem zero, cálculo proposicional ou cálculo de enunciados. Para o nosso curso, o que nós precisamos entender é que a lógica proposicional é o mais elementar exemplo de lógica simbólica, ou seja, ela possui o menor poder de representação. Veremos detalhes mais à frente. Já o cálculo dos predicados, ou lógica de predicados, é uma extensão da lógica proposicional. Como resultado, possui uma linguagem mais rica. Se você observar o diagrama, você vai ver aqui a lógica proposicional e depois a lógica dos predicados. Observe que o conjunto da lógica de predicados é bem mais amplo, portanto, possui uma linguagem mais rica. A lógica de predicados ela possui um maior poder de representação comparado com a lógica proposicional. Agora, veja esta tabela.
Esta tabela nos auxiliará a entendermos e a diferenciar a lógica proposicional da lógica de predicados. Observe: cálculo proposicional ou lógica sentencial. O cálculo proposicional se ocupa das proposições singulares. Você pode estar se perguntando, professor, o que vem a ser proposições singulares? Através dos exemplos você vai entender. Veja o exemplo abaixo. Sócrates é um homem. Observe que essa proposição ela se refere a um único objeto, se refere a Sócrates. Agora observe o outro exemplo. Cálculo de predicados. Trata do conjunto de objetos e suas propriedades. Todos os homens são mortais. Observe que existem proposições, no entanto, que fazem referência a um conjunto de objetos. Por exemplo, todos os homens são mortais. O termo homem é um conceito, não se refere a nenhum homem em particular, em específico, mas sim a um conjunto de propriedades que faz com que o objeto esteja em uma categoria ou em outra. Tais propriedades são chamadas de predicados. Então, observe mais uma vez. Nas proposições singulares, você está tratando de um único objeto. Neste exemplo, Sócrates. Enquanto aqui nós temos um conjunto de objetos, todos. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o termo, para a palavra todos. Mais à frente nós iremos estudar com detalhe que a palavra todos é um quantificador do tipo universal. O cálculo proposicional trata de análise de proposições compostas, enquanto o cálculo de predicados trata da análise simbólica de predicados e proposições quantificadas, justamente porque existe aqui um quantificador. Continuando, cálculo proposicional tem um poder de representação limitado, ou seja, tem um baixo poder de representação. Nem todo argumento nós conseguimos representá-lo através do cálculo proposicional. Por isso existe o cálculo de predicados. O cálculo de predicados é uma extensão da lógica proposicional. Possui uma linguagem mais rica, ou seja, possui um maior poder de representação. Cálculo proposicional. A linguagem formal do cálculo proposicional é constituída de 3 conjuntos de símbolos, ou seja, letras proposicionais, conectivos e parênteses. Já o cálculo de predicado, além das letras proposicionais, dos conectivos e dos parênteses, são formadas ou são compostas por objetos, predicados, variáveis e quantificadores. E aqui chegamos ao final de mais uma aula. Como já havíamos falado, o conteúdo de lógica de argumentação terá um capítulo à parte. Caso você não tenha compreendido, não se preocupe, pois retornaremos a este tema. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, ative as notificações para que você possa receber novos vídeos e se inscreva no canal. Um abraço do professor Amarildo e até a próxima aula!